Gente, vou levar vocês num dia comigo, trabalhando como uma grande garota corporativa. Porque eu tô aqui em São Paulo, eu trabalho, né? Mas eu não sei muito bem como fazer isso. Porque eu não costumo gravar muito dentro do trabalho, porque, né? Então, vamos ver aí o que vai ser. Mas eu tô indo agora, então eu vou descer pra tomar café e aí vou direto pro trabalho. E aí, chegando lá, eu volto aqui sem saber muito o que eu vou fazer, na verdade. Talvez esse vlog tenha 3 minutos. Rápido o que tem na minha bolsa. A bolsa que eu levo de trabalho é essa daqui. E ela é cheia de penduricalhos, porque essa sou eu. E aí, normalmente nela só levo, tipo, estojo e necessaire e carteira, né? Essas coisinhas. E aí eu levo o notebook bem nessa outra bolsa aqui, que foi a minha mãe que fez pra mim, de crochê. Aí aqui dentro mesmo, eu boto, tipo, fone de ouvido aqui. Aí aqui tem carregador portátil, chaveiros, meu outro fone de ouvido, álcool em gel. Aí tem um estojo, meu crachá e minha necessaire de coisas essenciais. Escova de dente, pasta de dente. Aí tem perfume, essas paradas assim, tudo que eu preciso pra passar o dia inteiro fora de casa. Bom, é isto. Agora, eu estou indo. Não, eu vou botar tudo no mudo. A gente vai se depois que acabar. Eu escrevi, era pra ser o que é. Aí eu escrevi o que é. Vai ser isso. O vlog poderia acabar por aqui, mas a gente ainda tinha grandes emoções por vir. O que eu não esperava é que pra fora do escritório ainda tava caindo a maior chuva da história de São Paulo, que causaria um engarrafamento de mais de 1000 quilômetros. Mas tudo bem, até aí, aparentemente tudo bem, né? O dia seguinte amanheceu bonito e eu decidi ir pra uma aula de Velocity pela primeira vez pra enfrentar todos aqueles desafios que eu tava de sair de casa, etc, que vocês puderam acompanhar no último vídeo. O que eu não esperava é que eu ia descer no lugar errado, que já tava difícil, ficou ainda mais difícil. Mas eu encarei mesmo assim, cheguei com 15 minutos de atraso, mas deu tudo certo, a aula foi incrível e eles foram muito compreensíveis, então eu fiquei feliz de ter ido, tá, gente? Inclusive, recomendo. Voltei pro hotel pra pegar minhas coisinhas e partir em direção ao aeroporto pra voltar pra minha casa. Em teoria, não é mesmo? Mas eu tava sentindo um climinha esquisito, tava um vento forte. Quando eu cheguei no aeroporto e eu vi a quantidade de pessoas que estavam lá, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu só não esperava que viria em seguida. O meu voo foi alterado 89 vezes. E de repente, o que era pra ser 2h30 da tarde virou 10h50. E eu ainda estava lá. Então a única coisa que eu pude fazer era chorar. Porque ele obviamente foi cancelado. Eu não tinha o que fazer. Eu tava literalmente na rua, porque não tinha hotel disponível. O aeroporto estava fechando, porque era praticamente meia-noite. Então eu liguei pros meus amigos, Carol e Léo. Inclusive, muito obrigada por terem me recebido tão bem. Vocês são incríveis. Bom, agora a Mavi do passado vai contar tudo isso de novo, só com um pouquinho mais de detalhes. Porque tudo é uma vitória quando o objetivo é a experiência. Nossa, gente, chegou uma notificação do meu portão de embarque. E aí eu achei que eu tinha mudado já. Quase morri. Oi, gente. Então, esse vlog começou com uma ideia de mostrar pra vocês um pouco da minha rotina girly corporativa.
trabalhando e etc. Mas ele terminou com simplesmente eu presa em São Paulo. Óbvio. Sem saber se eu conseguiria sair. Tudo começou terça-feira. Terça-feira eu fui trabalhar e tal, presencial. Eu tô trabalhando presencial desde quinta-feira passada. E foi ótimo, tipo, eu adoro trabalhar presencial porque o meu time é praticamente todo daqui. Enquanto isso, a gente vai comendo, tá, meus amores? Porque fui na Oxo, que é um negócio que eu adoraria que tivesse mais no Rio, sabia? Só que não tem no Rio. Terça-feira, como aconteceu? Caiu uma chuva bizarra nessa cidade. O que acarretou num trânsito bizarro também, de tipo assim, mais de 1.300 quilômetros de congestionamento na cidade. Cara, tipo assim, gente, pra ir pro Rio são 400 quilômetros. Então assim, é ir e voltar e mais um pouco. Só que por sorte eu tava hospedada num lugar perto e tal, então foi bem tranquilo. Mas meu amigo ficou tipo uma cota de tempo pra conseguir sair e tal. Até aí, era só uma chuva. Assim, era a chuva que gerou o engarrafamento. Mas até então, apenas uma chuva. O meu voo era 5 horas. Eu tinha pensado em passar o dia, tipo, passeando e tudo mais, porque eu tinha pego folga do trabalho. Só que aí, uma das divas que trabalham comigo, ela também tava voltando pro Rio, só que o voo dela era mais cedo e ela tentou deixar mais cedo ainda. Então ela chegou bem cedo no aeroporto. Ela falou, cara, estão cancelando todos os voos. Porque na quarta-feira estava um vento que aparentemente era um vento histórico na cidade de São Paulo. Um vento tão forte que causou um cancelamento de, tipo, mais de 300 voos, gente. E eu fui uma dessas pessoas. E aí eu pensei, cara, eu vou adiantar então, porque aí quanto mais cedo eu conseguir, menos chance dele ser cancelado, assim, na minha cabeça. Eu não sei o quanto isso faz sentido, tá, gente? Mas eu tava tentando qualquer coisa. Aí beleza, eu fui no de 2h30. Aí o de 2h30, ele foi atrasado. Aí o atrasado virou 3h30. 3h30 virou 4h30. 4h30, 5, 5, 6, 7, 8. Gente, quando eu vi, era 11h50 e essa era a última oportunidade do meu voo subir ou não. E aí eles começavam a falar... Primeiro tinha avião, mas não tinha portão. Depois tinha portão, mas não tinha tripulação. E aí finalizou que não tinha piloto. Juro, se você tem um avião e ele não tem piloto, pra que você tem um avião? Eu simplesmente não compreendo. Cara, só sei que, tipo assim, quando deu 11h50, eles anunciaram. E aí eu e as outras 7 pessoas que estavam lá presentes, fazendo barraco, falamos. Vocês estão de sacanagem, né? E aí, pra além disso, como se não bastasse, gente, aconteceu tanta coisa. Tipo assim, obviamente... Tô olhando pro meu umbigo, mas mais de 300 voos foram cancelados. E durante o dia, a gente ouviu pelo menos uns 4 Santos Dumont serem cancelados, uns 3 Galeão serem cancelados, mas outros subiram. E os que subiram, eles não faziam de uma forma correta, tipo de botar o portão igual sempre é. Botavam assim, vá para o portão. Qual portão? Descubra. E aí, se você descobrir, você embarca. Tinha muito voo sendo cancelado. E aí, quando isso acontece, a companhia aérea, ela é obrigada a fornecer um voucher de alimentação e hospedagem, porque foi o cancelamento, né, por conta deles. Na parte da tarde, quando começou o fervo, eles começaram a fazer uma fila pra galera pegar voucher a partir das 5 horas. Quando era 6, eles começaram a anunciar. O tempo de demora de atendimento era de 5 horas. E você só poderia ter direito a esse voucher se você tivesse o voo cancelado. Então, como se não bastasse, a gente ficou no telefone com a companhia aérea. A moça falou assim, então, que eu não posso fazer muita coisa porque ele não foi cancelado ainda. Então, enquanto ele não fosse cancelado, não tinha o que fazer. Ou você ia embora e pagava de novo tudo depois, porque eu paguei pra antecipar meu voo de 5 para as 2. E aí eu ia perder não só a minha antecipação, como a minha passagem. Então eu ia ter que comprar uma passagem nova Rio-São Paulo, que nesse momento deve estar custando uns R$1.000 por causa da demanda. Quando o voo foi cancelado, oficialmente, era meia-noite. Se eu entrasse na fila pra tentar uma hospedagem, eu ia ficar 5 horas na fila. Eu tava com febre. E aí, o que eu fiz? Eu chorei. Foi tudo que eu pude fazer, assim. Na hora que caiu a ficha, a primeira coisa que eu pensei foi: estou indo pro Tietê e vou pegar uma passagem de ônibus pro Rio de Janeiro. Só que caso você não conheça muito bem São Paulo, principalmente a rodoviária de São Paulo, o Tietê é um dos lugares mais insalubres que eu já vi na vida. Eu não só sou mulher, como eu sou uma mulher com 3 malas. Então, se eu precisasse correr, eu não ia conseguir correr. E isso é uma decisão meio louca. Mas era tudo que eu conseguia pensar, gente. Meu cérebro tava, tipo assim, tinha uma névoa na frente. Eu não sabia o que fazer. E aí, minha primeira decisão, óbvio, foi ligar pra minha mãe. Na hora que ela falou, eu falei, eu vou pegar um ônibus. E ela falou, não, eu não consegui. Juro, eu acho que foi essa situação me fez perceber. Agora eu sei que quando isso acontecer, eu preciso, antes de me desesperar, pensar nas soluções possíveis. Mas eu acho que é muito difícil, né, essa linha ali de não se desesperar e olhar pras soluções. Porque eu só chorei. Eu só comecei a chorar, assim. Aí eu liguei pra minha chefe e falei, então, eu não sei o que fazer. Ela foi super incrível, falou, calma, a gente vai resolver junto e tudo mais. E isso era, tipo, quase 1 da manhã já. Ao mesmo tempo que eu me senti muito amada e querida, foi uma sensação de, tipo, essa incerteza que eu acho que tava me deixando tão ansiosa, assim, sabe? E eu acho que é isso, tipo, crescer envolve você se colocar, você viver situações em que você não vai ter a menor ideia do que fazer. E alguém vai virar pra você e falar assim, e se você fizer isso aqui? E você vai falar,
Me parece bom. E aí, assim é a vida, né? A gente ligou pro meu amigo, inclusive Léo e Carol, muito obrigada. Vocês são incríveis, juro. Anjos, total, assim. Nossa, eu amo vocês. E aí eles me receberam. E, gente, era tipo 1h pouca da manhã já nessa brincadeira. E aí eu passei nessa noite na casa dos meus amigos. E aí hoje eu consegui vir pro Airbnb, que a minha chefe também me ajudou a alugar, assim, pra passar pelo menos essa manhã, passar o dia de hoje. E amanhã o meu voo de volta é 6h50 da manhã. E com sorte eu volto pro Rio. Eu tô hospedada num lugar que é, tipo, muito perto do aeroporto. E a quantidade de voos que eu já vi é brincadeira. Então, assim, se meu voo não for, eu juro, eu não sei o que eu faço. Bom, e é isso. Então, primeiramente, queria deixar um agradecimento a todos os meus amigos que me ajudaram nesse dia de bosta que foi ontem. A minha Big Boss, que me ajudou muito, 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 muito. Nossa, a minha mãe e ao meu pai, que ficaram comigo no WhatsApp tentando me acalmar. Preciso terminar de arrumar minha mala, de novo, né? Agora eu vou botar um podcast e eu vou arrumar essa cama e dormir, que amanhã, 5h20. E hoje a gente vai conhecer a história da Tô pra casa.